Bom, pessoal, é Tia de Beré aqui falando do projeto Eternidade, que é a nova fase aqui do nosso trabalho. E porque a eternidade começa hoje, né? Tem gente que vai deixar para definir a sua eternidade quando morrer. Tem ateu sonhando com Jesus Cristo e no dia do juízo, né, do julgamento, o juízo nada mais é do que proferir a sentença. Até lá você vai conversando, mas na hora que senta com o juiz, ele vai proferir a sentença, não tem mais o que fazer. Quando a gente fechar os olhinhos nessa vida, é isso que vai acontecer. Só tem sentença do outro lado. Não tem mais o que conversar, o que pedir perdão, o que acertar, não tem mais. Quem disse isso foi o próprio Cristo, não é a tia de Beré que inventou uma teoria, né? Que ele falou, quando ele contou a parábola do rico e do Lázaro, o rico foi para o inferno e o Lázaro, o pobre que vivia à porta do rico, necessitado, doente, um monte de coisas, estava no colo de Deus, o Abraão, né, que é o pai de todos os que creem, e representando todos os que são da fé, como o pai Abraão, que gera filhos na fé. E ele está lá, o Lázaro, lá no inferno, sendo atormentado com sede, pedindo para Lázaro pôr a mão dele, molhar a ponta do dedo para que ele se refrescasse. E não tem jeito de passar de um lado para o outro. Deus vai ver você queimando, você vai ver o povo curtindo muito lá no céu, mas você vai ficar queimando em sofrimento eterno. Lá no lago de fogo e enxofre, que é o lugar preparado para Satanás e seus anjos e todos aqueles que o seguem, né? Que rejeitam a Deus, a graça e a vida piedosa, a vida com o coração contrito e quebrantado, com o coração imitando Jesus Cristo e restaurando a imagem de Deus sobre si. Então é o lugar de todo mundo. E nessa mesma parábola, o rico fala assim: então manda alguém avisar os meus irmãos, eu tenho acho que é 5 irmãos, manda alguém avisar que eles vão vir para cá se eles não se arrependerem. Olha, se eles não ouviram os profetas, tampouco ouvirão alguém que passe da morte para a vida. Não vai ouvir ninguém. E é isso que está acontecendo com essa geração. E a gente está acompanhando aí o que está acontecendo na mídia, né, com o Rio Grande do Sul, tanto a mídia nacional quanto a internacional está noticiando muito isso. E aí fica uma pergunta: onde é que está Deus, né? No meio de tudo isso, porque que Deus não interfere. Nessa hora todo mundo lembra de Deus, né? Até aqui ninguém lembrou. Agora lembra, para culpá-lo. E eu quero conversar com vocês sobre isso, sobre o fato do homem estar brincando de ser Deus. Deus deixou a terra para os filhos dos homens, que somos nós, e para que nós cuidássemos, lavrássemos, crescêssemos, multiplicássemos, enchêssemos a terra e dominemos a terra, cuidemos dela. E o homem fez o quê? Ele pegou a terra para ele e está querendo brincar de ser Deus. Não está querendo cuidar, está querendo destruir. Então ele faz altas experiências e depois põe a culpa em Deus. Onde é que está Deus no meio dessa tragédia? Vamos acompanhar por que é o homem brincando de ser Deus e não é Deus fazendo nada dessa vez? Vamos botar a culpa no culpado? Vamos buscar o real responsável pela tragédia e como a gente deve se portar em meio a isso? Espera aí que eu vou trazer um vídeo aqui para vocês. Essa foi a introdução. Segura aí. Então, pessoal, aqui vocês vão assistir comigo uma reportagem da TV Cultura, 11 anos atrás, né? Falando sobre mudança climática, como que o homem interfere na mudança climática. Então, é, a gente tem algumas ações aí no nosso planeta e na natureza. A primeira ação é Deus, o Criador de tudo. Depois é o ser humano que deveria cuidar e fica brincando de ser Deus, fazendo experiências com a humanidade, experiências com a natureza, experiências de todo tipo. E nós temos também as regiões celestiais que bagunçam o coreto, a briga do bem e do mal, que acontece não é aqui embaixo somente, mas nas regiões celestiais. Então, nesse caso das tragédias naturais, pode ser várias coisas, e uma delas é a ação do homem mesmo, né? E as pessoas culpam Deus por algo que ele não fez. Ele fez a terra era sem forma e vazia, e ele colocou tudo em ordem no caos através da palavra, que é Jesus, e do Espírito que se movia sobre a face das águas. Então, ele começa a criar a luz, separar a luz de trevas, fazer os luminares. Aí ele começa a fazer os animais, começa a pôr ordem no caos e põe o ser humano para cuidar de tudo aquilo e para encher a terra e para dominar tudo aquilo, para exercer governo sobre aquilo.
E o ser humano, por causa do pecado, da tentação de ser como Deus, de dar um pé no traseiro de Deus e tomar o poder para si, que foi essa tentação de Satanás para 1/3 dos anjos, depois ele caiu, porque Miguel e seus anjos lutaram com ele, e ele veio para a terra cheio de fúria, porque pouco tempo lhe resta. E ele conseguiu uma abertura do homem, do ser humano, quando eu digo homem, para fazer a bagunça através do ser humano. Então, o ser humano, com essa vontade de ser como Deus, fica brincando de ser Deus, de ser igual a Deus, e fica bagunçando todo o coreto. Então, vamos colocar a responsabilidade na mão de quem tem, né? Essas chuvas aí do Rio Grande do Sul, que está bombardeando aqui de notícia ali, aqui está uma tragédia, está horrível, está péssimo, está sofrido, está doído de assistir, a gente não consegue nem assistir, quanto mais imaginar que tem pessoas vivendo aquilo, e a gente tem que se mobilizar de várias formas, né? Porque para isso Deus deixou os seres humanos, para cuidarem uns dos outros e cuidarem do planeta, e não para estragar com tudo. Então você vê que tem todo mundo falando do HAARP lá, que é aquelas antenas que ficavam mudando, jogando, tentando transformar a atmosfera, né? Mandando sinais, ondas lá para transformar a atmosfera, e começou a bagunçar o coreto. Dizem que está desligado, duvido eu dó. Pode estar inativo, mas desligado não, né? Porque o ser humano não para nessa vontade dele de governar, de ser o dono, de fazer seu nome grande, né? Que ele quer colonizar até Marte, vejam só. Deus deu a Terra para os filhos dos homens, não Marte, né? E tem gente que não se contenta, né? Estraga aqui, vai estragar Marte também. Ai, coitados marcianos. Mas vamos lá, então vamos conversar sobre isso. Olha, 11 anos atrás saiu uma reportagem na TV Gazeta sobre essa questão dos homens mexerem com a parte climática, né? Então eu quero colocar aqui uma honra em quem tem brasileiros envolvidos nisso. Há 11 anos atrás, brasileiros descobriram uma forma de fazer chover. Antigamente eram os índios, através dos seus batuques, fazendo a dança da chuva, clamando a deuses, né? Antigamente também, no Antigo Testamento, a chuva era sinal de bênção e a falta de chuva era sinal de maldição, porque secava tudo, não havia colheita, não havia animal, não havia vida. Sem água não havia vida, né? Então, eram sinais de bênção, maldição, porque era Deus quem fechava os céus e Deus quem abria os céus. Hoje em dia, não. Hoje em dia é o homem, é o ser humano que está fazendo isso, né? Então, a gente tem... Eu vou passar a reportagem aqui para a gente entender a função de um brasileiro aqui sobre esse negócio aqui. Eu vou passar um pouquinho a reportagem para a gente assistir junto. Eu vou deixar o link na descrição se eu lembrar, senão vocês me peçam nos comentários, tá bom? Uma reportagem da TV Gazeta há 11 anos atrás, não é de hoje com essa tragédia lá no Rio Grande do Sul, mas é de 11 anos atrás. No futuro, esperam alcançar uma meta que os Estados Unidos já tentaram e aparentemente não conseguiram, que é o desvio do curso dos furacões. Daí o fato de que 40... Então ele está falando dos furacões, isso, a China tentando intervir, a França, um monte de gente tentando intervir no tempo, né? Então deixa eu pular um pouquinho aqui para a nossa realidade. 11 anos atrás, guardem isso, mais de uma década antes dessas chuvas no Rio Grande do Sul. Aqui no Brasil, as tentativas de pulverizar nuvens para provocar chuvas começaram há muito tempo. Tem um brasileiro que garante. Ele faz chover. O nome dele é Takeshi Mai. Há uma década ele inventou um método para semear nuvens. Hoje, aos 82 anos, responde convicto. Nós estamos fazendo, né, isso já em várias regiões do Brasil, né? E é possível, sem dúvida. Hoje a filha administra a empresa que faz chover usando apenas água potável. Ela explica a técnica que... Olha o nome, o título da empresa, ou a missão da empresa, a empresa que faz chover, tá bom? Guarda esse título aí, essa descrição. O pai inventou. Na verdade, a gente semeia uma nuvem com água potável, que são gotículas de água de tamanho controlado, maiores que o campo populacional de gotículas que existem nessa nuvem. Então, por um processo de colisão e coalescência, essa gotícula vai colidindo e coalescendo, vai crescendo, pega a corrente ascendente de ar quente e vai crescendo, mas quando ela fica grande, pela gravidade, ela começa a cair. O nosso avião, ele sai carregando 300 litros de água potável, mas o que a gente faz é induzir uma nuvem que já é um campo populacional gigante de água
a precipitar, né? Então, a nossa água é uma água de start de um processo. O que vai chover é aquele potencial de umidade que aquela nuvem tem. Para que tudo funcione, é preciso um mínimo de nebulosidade. Então veja, eles aproveitam o fenômeno natural que o Criador fez, que Deus, e interferem nisso. Então, eles induzem a chover mais, eles injetam mais água, etc., para provocar chuva. Então, vai analisando a interferência do ser humano. E aí você fala, cadê Deus no meio da tragédia? Às vezes Deus fez o negócio legal, o homem foi lá e desfez, estragou, né? Como quando põe a mão, estraga. Então, vamos dar a responsabilidade para quem tem. Ela vai falar uma frase muito legal, prestem atenção. E transformaram em caçadores de nuvens, com informações que vêm do radar e do monitoramento visual. A gente cruza essas informações e quando a gente percebe que há uma nuvem em potencial se dirigindo para a nossa região alvo, nós disparamos a operação. A equipe... Lá, quando tem uma nuvem em potencial indo para a nossa direção alvo lá, né? E o nosso, como é que ela falou? Deixa eu repetir, pera lá. Que aquela nuvem tem. Para que tudo funcione, é preciso um mínimo de nebulosidade. Então, eles se transformaram em caçadores... Prestem atenção na frase, na operação dela. O que ela faz? De nuvens, com informações que vêm do radar e do monitoramento visual. A gente cruza essas informações e quando a gente percebe que há uma nuvem em potencial se dirigindo para a nossa região alvo, nós disparamos a operação. Entende? Então, quando ela percebe que Deus trouxe a nuvem para o campo de atuação dela e ela tem potencial, ela dispara a operação. Então, vem a interferência do ser humano. Muita gente está falando daquele harp, está falando, é teoria da conspiração, né? Os cientistas estão falando que é crente maluco, do fim do mundo e tal. Realmente lá é um pouco pior, porque eles lidam com questão ondomagnética, né? Com a atmosfera de outra forma. É um pouquinho mais perigoso a interferência ali, onde eles dizem que essas antenas estão desligadas. Para mim, estão inativas. O homem não vai abandonar o negócio que deu certo. Ele vai deixar lá, ele investiu milhões. Ele está esperando o momento certo, mas já fez muita caca no planeta com isso, né? E vai falar, não cabe mais gente porque o país está populoso, não tem mais água. Na verdade, estão destruindo o planeta e não é o fato de ter muita gente no planeta que destrói, não, são esses brincadores, essas pessoas que estão interferindo na natureza, fazendo experimentos, né? Tentando ser como Deus. Não é o crescimento populacional que está colocando o planeta em risco, não, são essas pessoas, esses pseudo-deuses que estão brincando de ser Deus e mexendo na criação. Então, eles não querem que você tenha filho, não querem que você coma, mas eles têm. Um planeta não cabe mais gente, cabe, está cheio de lugar inabitável. Os Estados Unidos está cheio, aqui onde eu moro está cheio, né? Muita gente vai estragar o planeta. Não é muita gente. Deus fez a gente para encher a Terra, a partir do momento, e deu os recursos naturais. Mas esses brincadores que estão playing, be like God, you know? Eles pretendem, eles fingem, eles acham que eles são deuses. Você tem aí o Bill Gates fazendo armas biológicas, né? Uma hora eu vou soltar isso daí. Ele fez aquele Zika vírus lá, deu aquele monte de problemas. Depois ele mandou um mosquito para o Brasil, que era uma mosquita. Todo mundo riu da Dilma, mas o Bill Gates fez uma mosquita fêmea. Incentivou brasileiros a criarem essas mosquitas em casa, deu incentivos para que na hora que elas copulassem com o mosquito da dengue, lá, da Zika vírus, da chikungunya, ela não gerasse filhos e automaticamente não procriasse a espécie. Mas com certeza ele está brincando de arma biológica. Ele com certeza está mudando o DNA das coisas. Então, veja, o homem interfere e a culpa é de Deus. Onde é que está Deus nessa tragédia? Está aí, ó. O Deus homem é que é o problema. A equipe sai. O Deus Jesus Cristo, eu estou falando do ser humano brincando de ser como Deus, que é a tentação de Satanás para Eva e para 1/3 dos anjos, né? Ela vai dar várias declarações chaves que eu tenho que anotar porque meu TDAH não fixa, mas dá uma olhada nessa mulher. Ela é aqui no Brasil, tá? Não estou falando do harp lá, que está desativado lá, estou falando daqui no Brasil. E começa a fazer o trabalho de entrar na nuvem, semear com água potável, retornar para ela, até que essa nuvem comece a apresentar um crescimento vertical, sature e chova
aonde a gente quer mais ou menos que ela chova, né? Uma das primeiras parceiras foi onde ela quer que chova. Vem alguém, tem uma nuvem criada por Deus, pelo movimento natural da natureza, ela vai lá e interfere. Foi a Sabesp, responsável pelo abastecimento da Grande São Paulo. A gente hoje já está no 7º contrato de produção de chuvas para a companhia, né? Então, aí falar em São Paulo, a gente teve uma crise hídrica, não podia tomar banho, tomava multa, se usasse a mangueira na rua, aí vai vendo, ela já tinha 7 contratos aí para fazer chover aqui em São Paulo. Então, vai analisando por você e vê se a culpa é de Deus, onde é que está Deus no meio da tragédia. Vai dar uma olhadinha se é de Deus a responsa. Então, a gente atua no sistema Cantareira, que é um sistema que tem 300 mil hectares, e no sistema Alto Tietê, que tem 250 mil hectares, e os dois são responsáveis por abastecer água para 20 milhões de habitantes da região metropolitana de São Paulo. A gente fica um ano trabalhando tudo quanto é oportunidade de nuvem que se direcione para o manancial, para os dois, a gente dispara a operação e faz com que essa chuva caia nessa grande bacia coletora, né? A primeira reação das pessoas diante da proposta de fazer... Então viram, ela faz para o bem, mas tem gente que faz para o mal. Mas eu quero mostrar para vocês onde é que Deus está no meio da tragédia, onde é que o ser humano criou a tragédia, né? E aí a coisa vai entortando. Chover é de incredulidade, como diz a dona Ceci, uma agricultora de abacaxi na Bahia. Só vendo para crer. Essa benção desse... Lembrando que essa reportagem tem mais de uma década antes dessa tragédia. É da TV Cultura essa reportagem. Tem mais de uma década anterior a esta tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul. O avião aí é uma benção para todos os agricultores. Se acontecesse que essas nuvens, se tivesse umas nuvens boas, a gente já sabia que ia ser uma chuva para desenvolvimento da nossa região, porque todo mundo que tem o plantio do abacaxi necessita dessa chuva. Então você vê, antigamente o sinal de bênção e maldição era chover, né? A chuva que traria a vida, que abençoaria a lavoura e a colheita de mantimento e tudo mais. É vida humana, para tomar água, para dar água para os animais e tal. Então, quando Deus tirava a chuva, o céu ficava cerrado, era um sinal de maldição. Hoje já não é mais assim. Hoje é o bicho-homem que está fechando e abrindo os céus aí, brincando de ser Deus, né? Eu vi o avião passar aqui. Os depoimentos são de gente que viu a chuva cair depois da passagem do avião por Itaberaba, na Bahia. O secretário de Agricultura do município agradece. São praticamente 4 mil hectares de cultura do abacaxi plantadas, na sua totalidade por pequenos produtores, e que, devido à deficiência de chuva, num ano que tem um dos piores anos em termos de história de seca no estado da Bahia, sem dúvida, iriam perder muito das suas produções, e eu acredito que a indução de chuvas nessa região mudou o cenário. Marjorie diz que a experiência resume o objetivo da família Imai. Presta atenção no que ela vai dizer agora. A gente fez 17 voos e gerou 14 chuvas na região. Né? A gente gerou 14 chuvas, vai vendo. E eles estavam lá 40 dias sem chuva. E aí o interessante é que quando você começa a fazer uma chuva na região, você começa a ativar, a umidade relativa do ar também melhora, e a condição de você ter oportunidade de fazer uma nova chuva aumenta. Então a gente percebia nitidamente que a gente fez uma chuva hoje, mas daqui 2 horas dava para fazer A gente fez uma chuva hoje, presta atenção. Uma outra pequena chuva e outra. Então o que a gente acredita? É que se nós conseguirmos montar umas unidades para produzir chuvas com avião, equipe dedicada, e elas estarem atuando em regiões que historicamente estão sofrendo por déficit hídrico, né, enfrentando o problema de mudanças climáticas, a gente pode ajudar a recuperar o clima e melhorar a vida das pessoas, melhorar a biodiversidade. Então, melhorar nível de água em rios, represas, mananciais, né? Então, nesse caso, a intenção é boa, mas, né, como o ser humano é mal todo o seu desígnio, quando Deus desistiu de destruir o ser humano, né?
que nunca mais ia ser destruído com o dilúvio, porque ele entendeu que o desígnio do ser humano é mau desde a sua meninice, né? Aquilo que eu falo. Ninguém ensina a criança a bater na cara da mãe quando a mãe fala não. Aquele bebezinho lindo que nem sabe andar nem falar direito, quando a mãe contraria, ele vai tacar os 5 dedos na mão e vai tomar um susto ele mesmo, e a mãe também, né? Então é mau o desígnio do coração, por isso que a gente precisa nascer de novo da água e do Espírito, que é nascer em Jesus, não é aceitar Jesus, é nascer de novo. Então aí que eu já volto para ver se tem mais coisa interessante. Não sei nem se eu vou falar sobre o Harari, que está todo mundo falando que é teoria da conspiração, porque aqui mesmo tem. E do jeito que usa para o bem, usa para o mal, né? Então agora a gente vai falar do tão sonhado Harari, que todo mundo fala que é teoria da conspiração de crente, aquele negócio todo. Então vamos ver, 11 anos atrás, como é que essa reportagem da rede, da TV Cultura, falava sobre isso. O nome da reportagem, ó, tá aqui, chama-se Matéria de Capa, Fazedores de Chuva, tá bom? Tem 11 anos esse vídeo, só 1000 curtidas. Vocês que gostam de porcaria, curtem mais, né? Curtam coisa boa, se informem, né? Mas vamos lá, vamos passar o que eles acham do Harp. Acho que é aos 28 minutos aqui, eu vou dar uma corrida. E vamos ver o que é isso aqui. Sobre o Harp, vamos lá, deixa eu ver. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. A vizinha da comunidade aqui já ligou suas músicas Carburador Sujo, que vocês gostam de ouvir, né? Os mais polêmicos do governo americano funciona a partir de um enorme conjunto de antenas instalado no Alasca. Oficialmente se destina a melhorar os sistemas de comunicação e navegação, tanto civis como no setor de defesa. Só que na linguagem oficial, quando se fala defesa, significa, na verdade, uso militar. Financiado pela Marinha e a Força Aérea dos Estados Unidos, o projeto HARP foi implantado na região de Gacona, no Alasca. HARP é a sigla em inglês para Programa de Investigação da Aurora Ativa de Alta Frequência. Na prática, são 180 antenas que transmitem sinais para a ionosfera, a camada superior da atmosfera terrestre, que leva esse nome por possuir uma grande quantidade de íons, ou seja, os átomos eletricamente carregados. Embora o governo americano assegure que o projeto se destina às comunicações e à defesa, esta garantia não foi suficiente para a Rússia, onde o governo pediu uma investigação a respeito. Até a União Europeia, aliada dos Estados Unidos, pediu a seus cientistas que investiguem esse programa. Há suspeitas de que as emissões das antenas de alta frequência podem interferir no clima da Terra ou servir como um primeiro passo para a chamada Guerra nas Estrelas, ou seja, a instalação de armamentos no espaço extraterrestre. Há até quem questione os efeitos desses sinais para a saúde humana, principalmente o cérebro. Para este cientista do INPE, especialista em ionosfera, o projeto HARP é uma importante pesquisa científica. Do ponto de vista científico, é extremamente importante um tipo de estudo dessa natureza, porque estudando como a ionosfera se comporta ao ser aquecida, você tem uma noção de como a ionosfera como um todo se comporta quando for aquecida pelo... Então veja, tudo para o homem é importante conhecer, né? Ele nunca vai chegar aos pés do Criador, nunca. Né? A mesma coisa, eu sou mãe, minha filha tem 28 anos, eu nunca cheguei a ter o conhecimento de vida que eu tenho, os anos de vida que eu tenho, né? Essas coisas acontecem. Tanto para bom quanto para ruim. Mas o Deus, a sua mente é infinita, a sua sabedoria, por mais que você tenha, você nunca vai chegar à estatura dele, né? O conhecimento ele é profundo. E o ser humano nunca vai conseguir, por melhor que ele faça, por mais instrumento. E com essa monte de vontade de saber, de descobrir, de entender, o homem vai ultrapassando limites perigosos, vai trazendo consequências para si e para outros e não sabe o que vai achar. Então vai gerando, é tipo bula de remédio. Você cuida de uma coisa e tem milhões de efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais são criados pelo homem. Onde é que está Deus? Deus não criou nada disso. Quem criou foi o ser humano, essa confusão, né? Pelo Sol. Essencialmente, eu não acredito que qualquer aquecimento em cima de um ponto específico possa fazer qualquer aumento significativo na temperatura da ionosfera. Ele também diz que a ionosfera não tem... O fato dele não acreditar não significa que não existe, tá bom? Isso é um achismo dele.
vai ter alguém que vai tentar fazer e vai ver se vai dar ou não, né? Vai criar os seus Frankensteins por aí. Nenhuma influência conhecida sobre o clima terrestre, mas os raios cósmicos que incidem sobre ela, sim. A ionosfera só, não tem efeito nenhum sobre o clima na Terra. O que tem efeito sobre o clima na Terra são as radiações cósmicas, os raios cósmicos. Nós sabemos hoje que raios cósmicos são semeadores de nuvens. Então, Lembrando que essa reportagem tem 11 anos, há mais de uma década atrás, uma década antes da tragédia no Rio Grande do Sul. Os cósmicos emitidos do centro galáctico, essencialmente pelo centro galáctico da nossa galáxia, Via Láctea, são formadores de nuvens na Terra. Então, o estudo do clima espacial como um todo, sim, a gente pode saber como está variando o fluxo de raios cósmicos. E sabendo como está variando o fluxo de raios cósmicos, nós temos uma noção de como será a distribuição de nuvens. Obviamente, isso é uma das variáveis. Formação de nuvem não é propriedade exclusiva dos raios cósmicos. Em instantes, sol e seca castigam diversos países, enquanto em outros o pesadelo é o excesso de chuvas. E mais, dá para imaginar uma cidade encostada no deserto do Saara ser coberta pela neve? A gente volta já. Então, vocês viram aí que o bicho homem tá brincando de ser Deus. Aí você pergunta, cadê Deus? Aí Deus fala, realmente, cadê eu? Né? Vocês estão criando confusão, estão pondo para eu pagar. É tipo fazer dívida, passando no cartão de crédito, sem saber que vai pagar ou não. Passa lá, o Deus lhe paga, a fatura chega lá em cima, Deus fala, não fiz a conta, não vou pagar, né? A mesma coisa. Deixa eu ver aqui rapidinho. Explore as principais alavancas de engajamento da sua organização e entenda quais experiências foram. Em 13 de outubro de 1947, esses homens se preparavam para voar na direção de um furacão. Eles faziam parte do projeto Cirrus, uma missão do exército americano para aprender mais sobre o clima. Vincent Schaeffer coordenou o grupo. Ele descobriu em laboratório como podia manipular nuvens. Vincent estava pronto para testar suas teorias em um furacão real. E não era qualquer furacão. A tempestade era enorme, tanto que foi chamada de Hurricane King, furacão rei. Com a passagem do fenômeno, o nível da água subiu 2 metros no sul da Flórida. O furacão se dirigia para o mar. Isso deu ao time do projeto Cirrus a oportunidade perfeita para colocar à prova suas teorias. Pelo menos era o que eles pensavam. No caso de sucesso, a equipe levaria a humanidade a uma nova era no qual o céu não seria mais um obstáculo. Se não desse certo, seria um ato de arrogância de proporções planetárias. O método é chamado de semeadura de nuvens. E a esperança com ele era acabar com secas, ajudar a combater incêndios e impedir que chuvas de granizo destruíssem plantações. Como foi a missão? Podemos mesmo fazer chover? Então o ser humano quer criar ser humano, pega espermatozoide, pega não sei o quê, cria uma vida e vai brincando no laboratório. Uma hora vai dar ruim, né? Uma hora isso vai dar nhaca. Então eu vou cortar aqui porque já tá bom já. E qualquer hora a gente fala sobre isso. O Tia de Berec falando, Projeto Eternidade, investe na verdade. Tem link aí na descrição para você cuidar da gente, igual a gente está tentando cuidar de você, tá bom? Manda dinheirinho aqui para nós. Beijo, tchau. Acompanhe nosso canal e faça parte desse projeto. Afinal, a eternidade é o fim que desejamos, certo?